Boa noite. Estamos mais uma vez ao vivo. Vamos esperar as pessoas aqui entrarem. Boa noite. Agora eu chamei a doutora Iane. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Mais um live aí do Escritório Potiguar Advogados. Dessa vez nós vamos falar sobre desafios trabalhistas, né? Nessa volta, lógico que de modo diferenciado e gradual as atividades. E hoje à noite quem vai falar, vai expor mais sobre esse tema, né? Será a doutora Iane Pontes Vieira, sócia aqui do escritório, tem especialização aí na área de atendimento aos clientes no direito trabalhista. E hoje vamos tentar clarear sobre o ponto de vista aí dos empresários algumas regras e algumas diretivas a seguir na volta pós-quarentena, né? Como eu falei, não está sendo uma volta de maneira organizada e harmônica em todo o território nacional. Essa questão depende dos estados e também em relação aos municípios, né, que estão estabelecendo regras de volta gradual às atividades comerciais. Bom, pessoal, eu vou passar a palavra para a doutora Iane, para ela começar a fazer aí a introdução sobre os desafios trabalhistas no retorno pós-quarentena. Boa noite a todos que nos assistem. Essa volta pós-quarentena é um retorno que tem que ser muito bem pensado, apesar de não ter tido, ninguém teve tempo de programação, e ninguém sabe o que vai acontecer, nem as consequências, como nós todos fomos pegos de surpresa. Essa pandemia aconteceu, e o período de quarentena, de isolamento social e tudo, aconteceu de uma forma muito brusca, né? E ela trouxe consigo, eles trouxeram situações inusitadas na economia, nas regras de convivência social, inclusive trabalhista. Tudo ainda é muito novo, né? Mas por imposição, que tinha que ser resolvido de forma imediata e rápida, sem tempo para preparação. Então, é uma volta que tem que ser muito bem pensada, estruturalmente nas empresas, juntamente em consonância às regras estatais, né? O que o Estado seja o governo federal, Estado e município, impõe para as empresas. Porque, além do controle do retorno gradual, a gente tem que obedecer às regras das secretarias estaduais e municipais, né, e até do próprio Ministério da Saúde. Então, as leis trabalhistas, elas, mais do que nunca, elas têm que estar alinhadas com a questão sanitária e de saúde, para que sejam implementadas de uma forma mais segura, tanto por o empregado quanto por o empregador. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Algumas medidas que podem ser implantadas, né? Porque desde o início dessa pandemia, os governos já foram editadas inúmeras normas com o objetivo de trazer soluções na área da saúde, a fim de orientar a população ao procedimento, aos direitos, aos deveres, e não prevenir e até minimizar a circulação desses vírus, né, e os seus efeitos. No dia, acho que em fevereiro, foi editada a Lei 3.979, que trouxe as diretrizes para as providências a serem tomadas em decorrência do coronavírus, né? Covid-19, definindo as condutas de enfrentamento adotadas pelas autoridades públicas. Além, eles trouxeram também os seus conceitos e competências.
E ainda o decreto legislativo 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública. Inclusive, vale salientar que esse estado de calamidade pública, por essa lei, vai até o dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, todo esse ano já foi decretado o estado de calamidade pública. Existem algumas medidas determinadas aos empregadores, né? Porque toda a sociedade, inclusive os empregadores e trabalhadores, devem se esforçar para obter, para tentar conter a disseminação dessa doença, a Covid-2019, né? Conforme orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Portanto, é aconselhável que os empregadores intensifiquem as ações de limpeza no ambiente de trabalho, que mantenham ventilados, arejados, né? Preferencialmente com espaços entre posições de trabalho, espaços intercalados, e disponibilizando álcool gel para os clientes e empregadores, né? E também que façam, informem, divulguem informações sobre a prevenção e as formas de minimizar a proliferação e o contágio do Covid. Cabe às autoridades, como a gente já tinha falado, competentes, determinar o cumprimento dessas medidas de enfrentamento. Porém, nesse momento, o empregador deve utilizar seu poder diretivo, poder de impor aos empregados o cumprimento de algumas medidas adotadas, né, dentro do próprio ambiente de trabalho, porque é a ele, o empregador, pelo artigo 2º da CLT, que cabe essa orientação. O empregador, considerando a situação de pandemia, poderá exigir que seus empregados utilizem máscaras, luvas especiais e algum equipamento a mais, mas com todo cuidado, com toda atenção, para que não expunha o empregado a uma situação vexatória, mas uma forma mais de cuidar, de orientar os empregados. Então, essas são as minhas considerações iniciais e a gente pode, agora, a partir de agora, já começar a entrar mais no cerne da questão. Iane, em relação às medidas adotadas a nível federal, na verdade, nós temos essas medidas já desde o começo implantadas, fevereiro e março, pelo governo federal, através de medidas provisórias. E nós temos, para 3 grandes medidas provisórias que vieram para tentar garantir o emprego dos empregados. Então, para que fizesse ao máximo para que aqueles empregados continuassem nas empresas, né? Então, isso é uma medida que, aliás, ainda está em vigor. Ou seja, nós temos a MP 927, que foi uma lá que foi publicada no finalzinho de março. E ela ainda está em vigor, né? Ela fica, aliás, em vigor, ela está em vigência até 2/8/2020. Né? E o que é que ela trouxe? Ela foi uma das primeiras regras para justamente não deixar as empresas dispensarem seus empregados. Naquela época, né, que ainda está em vigor, que pode se fazer uso, que é o quê? Antecipação de férias, por exemplo. Uhum. É possível também a antecipação dos feriados, que não sejam religiosos. Foi tratado também do regime de home office, né, que é... Teletrabalho. Que na CLT ele fala de teletrabalho, né? A história da questão do banco de horas, né? Ou seja, essas medidas aí da MP 927 ainda estão em vigor. Em vigor. Né? Ou seja, por exemplo, você pode adiantar as férias dos empregados, mesmo que não foi ainda considerado período ainda concessivo. Exatamente. Então, ele já pode fazer isso para justamente achar que a empresa não pode deixar ainda o empregado trabalhando todos os dias, pagar vale transporte, por exemplo, ou usar a sede, né? A luz, a água, as despesas da própria empresa. Exatamente. Então, ele ainda estão em vigor ainda esse tipo de norma. Tá? Nós também temos a MP ainda em vigor, a 936. Essa 936 ela foi essencial para que realmente as empresas pudessem ter um pouco mais de fôlego.
né? Então, ela trouxe o quê? O regime de suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada e a redução de salário. Essa medida ainda está em vigor, tá? Que ela está em vigor até Até julho. agosto de Agosto, né? 2020. Isso. Então, essa regra ainda está em vigor. Lógico, quem já usou, fizer uso, não pode mais utilizar. Ou seja, na questão da suspensão do contrato de trabalho, a empresa pode, de acordo, combinando com o empregado, ela pode suspender o contrato de trabalho até 2 meses. Aí você não precisa pagar o empregado. Lógico, para empresas que têm um faturamento superior a 4 milhões e 800, em relação ao 2019, é necessário fazer um pagamento de uma ajuda que é equivalente a 30% do seu salário, tá? E o resto vai ter que ser bancado pelo governo, que é em relação ao auxílio-desemprego, né? Bom, nós temos isso, seguro-desemprego. Aí nós temos também a questão do salário, redução do salário proporcional, que ainda pode ser usado, tá? Então, que aí no caso, na questão de suspensão do salário, né, tem aquelas tabelinhas, aquela tabela, 25, 50, 70% 50, redução 70%. do salário. Então, isso pode ser feito até no período de 3 meses, né? Só que tem que se observar também, o período que você fez aquela redução ou a suspensão do salário, o empregado ele tem a garantia que continua lá. Então, a empresa ela não pode demitir o empregado. Até porque o objetivo de todas essas medidas é ajudar as empresas a tentar manter os empregos, né? Isso. Então, agora nós temos ainda em vigor, aliás, foi prorrogada essas duas MPs, tá? Ela tinha um período de validade, foi prorrogada agora para justamente que nós estamos ainda no período crítico para a economia. Bom, tanto e aí... que Pode falar. É tanto que a própria só medida... terminar um pouquinho aqui. Então, só para finalizar, né? São essas medidas e que podem ser implantadas ainda hoje, tá? Mas o que a gente tem que fazer? Porque, no caso, muitas empresas mudaram completamente seu regime de trabalho. Muitas pessoas estão trabalhando em casa, no estilo home office, né? Então, a primeira observação e dúvida que muitas empresas têm é como é que eu vou fazer agora nesse caso, né? Porque mudou realmente o regime de trabalho do mundo inteiro. Né? Então, Iane, eu queria ver com você o que é que a gente pode fazer, o que as empresas podem fazer nesse caso. Realmente, para se blindar, as empresas têm algumas possibilidades, né? Para se blindar, ela primeiro deve atender às normas regulatórias do trabalho, mesmo nos casos de home office, e treinar o trabalhador para que ele exerça mesmo na sua residência ou fora da sede da empresa um ambiente seguro. Uma das grandes preocupações é a RN 17, que possui importantes previsões sobre ergonomia aos trabalhadores, com previsão de tamanho e altura de mesas, distanciamento de monitores, dentre outros. Por quê? O que é que acontece? Muitas vezes a pessoa, o empregado, trabalha em casa e não tem toda aquela disciplina, lógico, de trabalhar numa cadeira, né, ergométrica, ortopédica, né, indicada realmente para o trabalho. Então, nesse caso, segundo as regras da reforma, cabe ao empregador instruir o empregado e, sobretudo, eventuais custos, né, que essa instrução vai regulamentar por contrato entre as partes, né, para não ocorrer todas essas despesas por conta exclusiva do empregador. Então, vale a empresa procurar fazer um manual, instruir, promover cursos, né, instruções a todos os empregados de como elas devem proceder. E um grande alerta, e eu acho que o mais importante, né, porque está diretamente ligado a um direito constitucional, é que todas essas medidas preventivas tomadas pelos empregadores para enfrentar essa propagação e o contágio, né, e também, de acordo com as regras e as leis leis dos governos, eles devem ser direcionados a todos sem discriminação. Toda instrução deve ser dada com muita cautela, sem provocar nenhum tipo de discriminação ou de situação vexatória para os empregados, né?
Inclusive, tem que ter é muito delicada essa parte por exemplo, se o empregador viu que tem alguém infectado, de saber lidar, de saber como orientar os empregados infectados, sem exposição, né, de forma para evitar qualquer constrangimento a eles. E sim, tratar com toda a atenção e tudo de acordo com a lei. Por exemplo, tudo tem que ser, quando tem um empregado infectado, ele tem que ser passado por um médico, né, com um profissional que possa atestar exatamente aquilo e cuidar. Só que isso é um assunto que a gente vai ver mais para frente, né? Então, o que a empresa pode fazer é isso, para se blindar. Pegar um paralelo às regras das secretarias e dos órgãos governamentais de saúde, juntamente com a orientação dos seus empregados. Eu acho que esse é o primeiro passo. E um ponto importante, né, até para resumir, o que é necessário observar. Primeiro ponto, para aquelas pessoas que vão continuar a trabalhar de casa, primeiro ponto, a empresa tem que criar rapidamente as regras de como... Um manual com regras expressas e ostensivas. Dizer, olha, vamos fazer, além de criar um manual escrito, seria interessante também de marcar um dia de reuniões para tratar de como o empregado deve se comportar em casa. Por exemplo, ele tem que ter cuidado para ele não passar o dia trabalhando no sofá, que isso seria péssimo para ele, para o corpo, para a saúde dele. Então, é importante o empregador, a empresa, trazer regras claras e importante também, nesse caso, até o empregado assinar, tá? A lei, nós estamos falando aí de regime home office, teletrabalho, tem os artigos expressos na CLT, tratando sobre isso. Teletrabalho. O teletrabalho. E aí, nós temos, no final, nós temos também de trazer regras para o melhor controle e prevenção de doenças. Isso aí é o mais importante. Muita gente já sabe, muitas empresas já estão adotando de que todo mundo não vai poder voltar no mesmo período. Então, aquelas pessoas que estão em situação de risco, né, que estão na administração, pode-se deixar mais tempo em home office. Mas vamos falando de uma fábrica, que nós temos toda aquela questão daqueles turnos, né, é um cuidado redobrado, porque aquelas pessoas, muitas delas que estão no chão de fábrica, elas têm um conhecimento específico daquela máquina. Então, se ela tiver algum problema de saúde, quem vai ficar no seu lugar, né? Substituir. Então, nós temos que a empresa tem que criar realmente regras de limpeza e tentar, o máximo possível, adotar junto com seus empregados essas regras de controle das doenças, né? Quando chegar, limpar as mãos, deixar o espaço, no caso de gerência, né? Você não pode sair daquelas, são as pessoas que têm cargos chaves, deixar o espaço maior entre os postos de trabalho, né? Nós temos também a questão, a lei ela trouxe sobre falta justificada, né? Sobre como é que deve trazer, né? Porque a lei, aliás, ela, né, como você sabe, ela trouxe sobre os conceitos lá de isolamento, quarentena, né? Que isolamento é quando alguém está com suspeito de estar doente. Então, é necessário de que o médico, né, avalie isso, né, ateste para ela ficar em casa, né? E aí a gente teria que ver o que seria essa questão de falta justificada, né? E até também a questão da realização de exames, né? Algumas empresas já estão se organizando, porque todo mundo sabe que um exame desses é caro, né? Se você tiver um exame que você faz tirando o tecido do nariz, né? Que se faz aqui do nariz, custa no mínimo uns R$300. Imagina você tem uma equipe aí de 500 pessoas, 200 pessoas, o custo é alto. Mas existe alguma maneira, né, que você faz o exame o quê?
algumas empresas já estão adotando. Você coleta de umas 10, 15 pessoas, né? E existe alguns tipos de exame que conseguem fazer isso. Você usa coleta de 14, 15, 20 pessoas, juntam num só exame. Então, você pega essa coletagem de 14 pessoas, por 10 ou 15 pessoas, juntam. Se aquele exame, juntam e faz um exame só, juntando toda aquela matéria. Se aparecer der positivo, aí você vai atrás de fazer exame de cada um. Mas se der negativo, não precisa fazer mais o exame daqueles outros 10. Então, a maneira da empresa ela tentar ter a segurança no início do trabalho, na volta às atividades, e tentar ter um custo menor disso, né? Inclusive, quando a própria lei, né, a 13979 de 2020, ela estabeleceu que as ausências ao trabalho, em cumprimento das medidas, né, preventivas, impostas pelas autoridades governamentais, são tidas como faltas justificadas, né? Até porque o empregado não faltou porque quis, né? Foi uma medida totalmente imposta, né? E cabe também falar aqui, porque às vezes a gente vai só ouvindo, então é importante a gente definir aqui que isolamento, essa medida, a autoridade competente para determinar o isolamento é um médico, um agente de vigilância epidemiológica. Já a quarentena, quem determina, a autoridade competente é o secretário ou o ministro da Saúde. A realização de exames, testes laboratoriais e tratamento médico a autoridade competente é o profissional da saúde, geralmente o médico, né? Então, a falta justificada, ela deve ser considerada a partir do primeiro dia de afastamento previsto no ato que impõe a medida preventiva. Então, a partir do primeiro dia do isolamento, da quarentena ou da realização de exames, já conta como falta justificada. E aí tem até aquela questão, né, porque tem o problema, né, de qualquer doença, você está com algum problema de doença, nos primeiros 15 dias que arca com o salário do empregado é a empresa. Depois você tem que se dirigir ao INSS. INSS, né? Aí, a partir do 16º. A partir do 16º dia. E existe também até uma medida que veio dessa lei, né, 13982, que diz o seguinte, que é possível a empresa deduzir o valor do empregado nos primeiros 15 dias, ou seja, reduzir o impacto do salário, da verba que você está pagando para o seu empregado. Tem um limite aí de contribuição, tá? Mas é possível, então ele pode pensar nisso também. Né? Inclusive, até tinha me lembrado de você nessa parte, você como tributarista, né? Porque realmente isso aí, todas as medidas, elas foram no sentido de diminuir o impacto, né? Para tentar manter as empresas em funcionamento e diminuir o impacto do desemprego. Em relação ao afastamento do empregado, caso o empregado apresente o atestado médico que determine o seu afastamento para tratamento da doença coronavírus, né, a Covid-19, a responsabilidade do empregador é pelo pagamento de salário dos 15 primeiros dias e a partir do 16º dia ele vai ser encaminhado, né, para receber o auxílio-doença pelo INSS, né? Então, é uma questão muito importante, porque também é uma forma de manter o empregado amparado, mas também desonerando, né? Onerando menos a empresa, digamos assim. Né? E Anny, sobre acidente do trabalho, hein? Agora vamos tentar começar tratar sobre essa questão, porque realmente... como é que a gente vai fazer, hein, sobre as empresas vão se comportar? Porque nós estamos falando de uma pandemia, qualquer pessoa pode pegar essa doença. Né? Verdade. Então, como é que a gente vai tratar? Né? Porque como é que a gente pode ajudar aí as empresas, né, nesse caso? Primeiro ponto, a gente tem que partir da definição. Né? O acidente de trabalho é aquele que ocorre em razão da execução de um trabalho. Né? Tem até uma lei, na lei 8213 de 91,
diz que o acidente de trabalho é aquele que ocorre na execução do trabalho, né? Que pode provocar uma lesão corporal, a perda da capacidade permanente ou temporária, né? Ou até mesmo a própria morte do empregado. O auxílio acidente também é bem... Hoje em dia ele está muito em voga, até pelo momento que a gente vive. O auxílio, ele é um benefício, né? Ele possui um caráter indenizatório, em razão daquelas sequelas, né, provocadas pelo acidente de trabalho, né? Que permaneceram e que, após a perícia do INSS, pode resultar em redução da capacidade para o trabalho, a capacidade do trabalho que habitualmente ele exercia. Pode haver uma redução da capacidade para o trabalho, exigindo maior esforço, né, desempenho da pessoa antes da época do acidente. Impossibilidade do desempenho da atividade que ele exercia, né, ainda que ele possa desempenhar outra atividade, né, independentemente do processo de reabilitação. E ele possui esse caráter indenizatório em relação à perda que ele teve, ou a redução da capacidade laborativa, né? Ele tem o objetivo de ressarcir o empregado pelas sequelas, né? Então, pegando esse gancho, né, Yuri, a gente pode entrar numa polêmica que houve, muito séria, inclusive foi até resolvida recentemente pelo STF, que é aquela celeuma. A Covid-19, ela é doença ocupacional, né? Então, o Então, plenário... pode falar. não, porque nós estamos na problemática que, por exemplo, o empregado, ele chegou para trabalhar e ele pegou o Covid. Aí, será que foi uma doença ocupacional ligada à atividade dele ou não? Aí, como é que eu vou saber se ele pegou isso na empresa? Será que ele pegou em casa? Ou será que ele pegou no caminho vindo para o trabalho? Ou voltando do trabalho? Ou no período que ele foi almoçar lá no restaurante perto que tinha outros colegas, do trabalho? Né? Então, nós temos uma problemática realmente que é a principal, essa de o que é que a empresa deve fazer, né? Eu não sei se você poderia falar sobre... houve uma decisão, né, no STF aí, no plenário, agora, sobre a história de da abril. ocupacional, né? O STF decidiu que os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto, isso é o mais importante, exceto mediante comprovação do nexo causal de doença ocupacional. Então na verdade, foi o que tinha na MP, né, 927, que ela excluía completamente a responsabilidade aí da empresa, né, salvo se realmente fosse comprovado que ele tinha pego o Covid no trabalho, em razão do trabalho, não era considerado como doença ocupacional. E aí o STF disse, não, isso não vale, tá? E continua a regra geral, né? Isso que é o quê? Você tem que provar, o nexo causal. Que analisar... Exatamente. Porque não é automático. A questão que é automático? Essa era a grande questão. É automático? Não. A resposta é não. Tem que provar o nexo causal, né? Esse tipo de... O entendimento desse tema é bastante relevante, porque orienta o tipo de valor do benefício previdenciário que o empregado teria direito, né? De afastamento mais 15 dias, e define se o empregado tem direito à garantia de emprego, à estabilidade, né? De 12 meses, a conta da alta médica, retorno do trabalho, né? Realmente nós temos dois pontos, né? Nós temos dois pontos principais. O pagamento dos primeiros 15 dias e depois a estabilidade. Nós temos a estabilidade. Então, tem esses dois pontos importantes de realmente saber para todo mundo, tanto para o empregador como para o empregado, saber como se interpreta e se o Covid é considerado ou não como uma doença ocupacional.
E como você falou, o grande X da questão, a grande incógnita, o que é? Nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Então, tem que ser tudo atestado, né? Claro, para o reconhecimento da doença ocupacional, será necessária a realização de perícia perante o INSS, perícia médica. Mas como fica muito difícil, porque a questão é de pandemia. Pandemia é quando o mundo, né? É uma epidemia mundial. Então, é até difícil, né, identificar onde foi a questão do contágio. Por quê? Porque o mundo inteiro está com esse problema. E é invisível, não é uma coisa que você pode identificar facilmente. Então, cabe aí exatamente a prova desse nexo causal. Isso aí é o grande norte que as empresas vão ter para poder saber como tratar e como conduzir a situação daquele empregado infectado. Ou Né? seja, na verdade, não tem uma presunção de que peguei o Covid É foi do trabalho. é do Não, trabalho, né? Na verdade, vai ter que não. se fazer uma análise, aí vai ser complicado. Daí a necessidade de adotar, da empresa adotar medidas preventivas para não se chegar. Ou Exato, seja, se você exato. adota, faz o necessário, você adota realmente medidas deixando mais espaço, fazendo rodízio, deixando mais tempo. Preciso que a pessoa trabalhe aqui fisicamente na empresa. Ele é de risco? Vamos deixar Para preservar. inicialmente duas É, vezes por semana ou uma vez por semana aquele trabalhador ou aquela equipe. Vamos fazer um rodízio. Não é isso? Eu acho que como nós estamos numa questão realmente complicada, que é uma doença letal, que todo mundo já sabe disso, daí a necessidade da empresa fazer o que for de necessário para evitar esse tipo de problema para todo mundo, né? Até porque em razão da rapidez que essa doença se propaga, se a empresa não tomar as devidas medidas, imagine-se que 30 pessoas, 50 pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. Né? Você quebra todo o vai ritmo exercer. da atividade da empresa. Então é fundamental, eu acho que nesse caso, porque depende todo do ônus aí de quem, como aconteceu, da empresa já tentar adotar as medidas preventivas. Né? Isso é muito importante. Inclusive, como eu volto a frisar a questão de dar cursos, palestras, orientações, né? Fornecer o que tiver de acesso de material, de EPI, de orientação, de fornecer aqueles dispositivos que todo mundo precisa passar a mão, todo mundo pegar no mesmo dispositivo, já é uma grande contribuição, colocar cartazes, avisos, né? Disponibilizar material de higiene mais acessível para que todo mundo tenha acesso, que entra ou saia da empresa, né? É importante também. Limpeza maior nas áreas comuns, nos banheiros. Por mais Né? vezes, né? Em vez de ser uma vez, o que antigamente seria o normal, né? Que seja 3 vezes de manhã, 3 vezes quando chegar mais gente, né? Ou então, a partir do momento que uma pessoa entra, utiliza um tipo de material, já ser higienizado, né? Para evitar a proliferação do contágio, né? Eu estava pensando aqui, um ponto importante, Iane, no caso, por exemplo, a empresa começar os trabalhos e a ideia dela é de fazer exame em todo mundo. Né? Acho que é importante, se existe a possibilidade de ser feito, né, tendo em vista a necessidade daqueles empregados, daquele grupo de empregados, que seja necessário. Mas aí vem aquele ponto de vista, né, aquela outra análise. E aí? Será que o empregador pode obrigar o empregado ou seus empregados a fazer os testes? Né? Como a gente deve atuar nesse caso? Não diretamente, né? Apenas é exigido pelo médico da empresa, caso ele veja que tem um risco, ou então durante os exames médicos, né? Aqueles legalmente exigidos, o admissional, o demissional, que tem obrigatoriedade, ou então o período de licença médica, né? Todavia, nada impede que a empresa ofereça exames, né, do Covid-19 aos seus empregados, né?
E, então, eles têm essa opção, mas não é que seja assim, obrigatório, né, a coercitividade, não, mas ele tem que disponibilizar. Mas é por isso que aí a gente volta para aquela mesma situação. É importante que a própria empresa faça uma cartilha, um manual, um guia, né? E o empregado receba para saber como ele precisa conscientizar-se, né? Uma maneira de conscientizar-se, de orientar o empregado, para que, então, o empregado tendo a consciência, ele não vai se omitir, né? Ou então se recusar a fazer o teste, até porque é a questão da vida dele também, né? Nós temos que pensar, nessa pandemia, foi muito importante, que a gente tem que pensar muito no coletivo, porque não adianta nada 20 fazerem o teste, se os outros 10 podem, né, atrapalhar tudo, então até ele pode contaminar, tem até uma tabela lá que uma pessoa pode contaminar 16 e 16 contamina. Então, quer dizer, a proporção é muito alta. Então, obrigado, ele tem que ser muito bem colocado isso, né? Porque como eu volto lá naquele princípio, né, constitucional que a gente tinha falado no começo, de ter muito cuidado para não constranger o empregado, né? Para não colocar numa situação vexatória, para não colocá-lo para não expô-lo, né? Assim, não ferir a intimidade, né? Então, até porque se fizer, não é que vai publicar a informação, apesar de ser uma questão de saúde pública, mas tem que ser tratado. Por isso que a lei fala, tem que ser um médico, né? Um profissional de saúde com competência para atestar e depois, ou então o próprio setor da empresa, para saber como vai conduzir esse empregado. Então, a gente tem que ter é muito delicada essa questão, então tem que ser conduzido com bastante tranquilidade, né? Respeitando a ética, a intimidade do empregado. Então, tem que ter muito cuidado nisso aí. O que a gente que a empresa tem que observar é que o empregado ele não é obrigado a comprar, né? Ele ter o dispêndio com aquele exame. Quem tem que fornecer nesse caso é a empresa. Mas não a empresa não pode também forçar o empregado a fazer. Mas a gente tem que, né? A empresa tem que adotar medidas para justamente estimular a que todos façam esse exame no início. Mas a conscientização, né? Sim, aí eu pensei outra coisa também, que a gente está vendo muitos em shoppings, as pessoas tomando a temperatura dos outros. Aferindo. Né? Aquela na entrada, você tem um sistema que você consegue rapidamente, sem nem encostar na testa da pessoa. O termômetro, né? Você saber a temperatura dela, que aí nesse caso é mais, você sabe realmente que já está com febre, né? Então, nesse caso, a empresa pode, né? Ela pode obrigar todos que façam todos os dias, por exemplo. Ele pode aferir. Aferir essa temperatura? Ele pode obrigar todo mundo a passar? Sim, mas no entanto, qualquer pessoa pode se recusar a ser submetida ao procedimento. Caso venha de uma forma mais grosseira ou impondo, né? Essa verificação, né, de aferição de temperatura deve ser feita pelo Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho da empresa, né, interno ou externo. Então, se esses profissionais eles são capacitados para saber a distância, para saber, né, a forma, lá pela ética deles, tem que saber, tem todo um trato para chegar e aferir. E se também, não é só aferir, porque de repente ele vai aferir a temperatura e está numa situação mais alarmante, alguma coisa assim, então ele vai ter todo o trato de saber como conduzir esse empregado, ou até visitante, né? Até um visitante na porta da empresa, né? Nós temos também um caso, por exemplo, que isso deve ser feito todo dia, né? Para garantir realmente que essa medida preventiva, o ideal é que se faça todos os dias. Tem a empresa que até pergunta se pode fazer, por exemplo, 2, 3 vezes por dia. Puder, pode. Pode. Né? Até melhor. Ou, não sei como é possível, né? Que torna-se mais difícil até de implantar isso, do próprio empregado criar esse sistema de tirar sua própria temperatura. Né? Mas não vejo nenhuma obrigação dele fazer isso. Né? Uma autodeclaração, né? Na verdade Não há qualquer restrição legal a esse procedimento, mas, no entanto, é mais seguro
inclusive para a própria empresa e para o próprio empregado, de uma aferição ser realizada por um profissional da saúde. Porque às vezes o termômetro você não sabe ler, ou às vezes dá alguma coisa desregulada. Então, para evitar e para ser mais seguro para as duas partes, o ideal é ser realizada essa aferição por um profissional da saúde. A grande questão É é que mais seguro para todo traz mundo. um pouco de complicação para ter um profissional de saúde lá 8 horas por dia aferindo, né? Não, Na isso com verdade, a gente certeza, eu tem estou que falando ter do mundo uma. ideal, né? É o mundo É, ideal. Agora, como diz respeito à própria saúde do empregado, o empregado também é o principal interessado, né? Em saber se está tudo bem, se ele está se sentindo bem ou não, ou alguma coisa, né? Então, a gente fala sempre aqui no mundo ideal, nem sempre esse ideal é possível. Uma empresa pequena, de pequeno porte, jamais consegue ter um profissional de saúde à disposição. Mas, sim. caso ele pode ir aferindo e caso ele sinta ou veja lá pelas temperaturas que está com febre, alguma coisa, ele já imediatamente já comunica ao seu superior e o superior toma a empresa, né, com as regras da empresa, ela toma as providências cabíveis, ou encaminha já para ele para um hospital, para alguma coisa, entendeu? Então, Uhum. geralmente, o mais seguro é esse. Agora, aí você vai adaptar a realidade da sua empresa, a possibilidade da sua empresa, né? Nós temos também uma questão, porque às vezes não é o próprio empregado que está na situação de risco, né? Que é aquele grupo de pessoas de É. risco, né? Que tá, mas pode ser o pai dele, pode ser o irmão dele. Então, muitas vezes, talvez seja o ideal é fazer um questionário com a família, descrevendo como é que está a família, onde é que eles moram, né, É. para entender um pouco para entender um pouco a condição pessoal de cada trabalhador. É até Lógico, de... a gente tem até uma dúvida do que seria se era obrigado ou não fazer essa autodeclaração, né, para todo mundo responder esse questionário, né? É possível ou não? Tem esse questionário. O que você acha, Ian? Você pode colocar até naquele, como a gente falou no início, na cartilha da empresa, né? Até porque para ver as regras que você, no contrato de trabalho, você é obrigado a, né? Você está contratando, se comprometendo a obedecer, seguir as regras, os ditames da empresa. Você pode ser colocado isso como uma forma até de dar mais relevância, né, a esse questionário. Esse questionário é muito importante. É importante por quê? Porque muitas vezes você, com esse problema dessa doença, tem pessoas que são assintomáticas, né, que é só trava, e às vezes a pessoa não sente nada, mas ela transmite da mesma forma. Então, a empresa sabendo de onde a pessoa vem, como aquele empregado vem, se ele pega transporte, se ele usa transporte público, se ele mora, né, na casa dele tem 10 pessoas, que isso é uma realidade nossa, vive com mais 8, que tem idosos, ou se não tem, né, pessoa do grupo de risco. Então, isso é importante o empregado também colaborar, porque o dia de trabalho, nós já estamos chegando numa era que não tem mais concorrente, não tem mais quem é mais importante. Essa pandemia também veio para mostrar que todo mundo precisa um do outro. O empregado está precisando tanto da empresa como a empresa do empregado. Porque nenhum dos dois funciona sozinho, né? Então, eu acredito e acho que a melhor política que as empresas podem fazer é, primeiro, colocar nas regras, né, na cartilha dela, no regulamento, né, que é importante colaborar com a saúde pública, né, prestando esclarecimentos, informações pessoais para que a saúde pública ou a saúde da empresa, dos empregados da empresa, seja preservada, entendeu? Então, acho que isso é mais uma questão de, como a gente vem lá no começo de novo, de conscientização, de explicar, fazer com que os empregados entendam a importância dessas informações para a própria vida dele, para o próprio bem dele, pelo próprio bem da própria empresa, entendeu? Nós temos algumas empresas elas estão criando também aplicativos, né? Os aplicativos você coloca todas aquelas informações sobre as informações pessoais, descrevendo, e aí faz meio que uma atualização diária. Eu só tenho que. É uma ideia interessante se todos estão de acordo. Entretanto, é fundamental observar que nós temos uma lei de proteção de dados. Essa lei ainda não entrou em vigor. Entretanto, muitas empresas já estão
implantando e levando em conta já as regras. Então, nós temos, como nós falamos de questão pessoal, da saúde, são dados sensíveis. Então, a lei de proteção à identidade pessoal, ela prevê uma precaução no cuidado para que não sejam vazados os dados, para que seja de armazenagem. Então, nós temos que, a empresa tem que ter cuidado com isso. Eu acho que é uma ideia interessante você criar um aplicativo que é mais fácil do que um questionário na mão, né, que ele pode ir atualizando. Alguns países usam isso, lógico, aqui nos países ocidentais, na Europa, já está em vigor essa lei de proteção dos dados e é uma questão das empresas europeias em relação à proteção dos dados pessoais e em razão dos riscos, das multas que podem surgir, né, de respeito, as empresas têm que ter muito cuidado na proteção desses dados, né, que são dados sensíveis, informações da saúde das pessoas, né? Mas eu acho que seria uma ideia interessante de colocar realmente o aplicativo para aqueles realmente que estão interessados, né? Colocar essa cartilha online também para trazer uma conscientização melhor sobre esse tema, né? Que na verdade todo mundo tem que ajudar no combate, né? Você falou, né? A questão de todos. Bom, é a saúde pública, né? Isso. E o que a gente pode falar também? Porque aí nós temos sobre o conteúdo, né? Tem que ter muito cuidado sobre o conteúdo do aplicativo, né? Do que a gente colocar para não invadir a privacidade. Das informações que você vai querer obter. Eu acho que também que aí a gente já falou inicialmente, mas é importantíssimo também analisar para você também não criar um tipo de discriminação. Ou seja, eu vou fazer exame para aquele tipo de grupo de pessoas ou para aquela pessoa, né? E aí você vê que os outros da equipe não estão fazendo, então a empresa tem que ter muito cuidado para não causar uma questão discriminatória em relação aos outros, né? Do pedido excessivo de informações, diferente dos outros que estão, né? Porque a gente entra naquela questão que são muitos direitos sensíveis, né? E direitos constitucionalmente assegurados. Tem a questão da saúde pública, que é muito importante, da própria vida, da própria responsabilidade social, inclusive do empresário, do empregador, quando ele contrata uma pessoa física para trabalhar para ele. Existe também a questão da empresa, né, do empregador, ter o conhecimento, tentar ter um controle para tentar barrar essa contaminação, mas também existe todo o direito à intimidade do empregado, e até mesmo a questão, como você falou, a questão de saber como tratar, como conduzir o empregado em caso de infecção. Né? Para não ser discriminado, né, perante os outros, que aí todo mundo vai ficar com medo, claro. Né? Ninguém vai querer ficar tão perto mais daquela pessoa. Então, cabe ao empregador saber tratar, saber conduzir essa situação para não gerar nele, além do problema de saúde, gerar um constrangimento, né, a esse empregado. Tem uma dúvida, né, de alguns empresários, seria eu tenho esse formulário, ter essas informações. Eu devo reportar às autoridades municipais, estaduais, dos meus empregados? Existe uma regulamentação? Né? Eu sei que todo mundo qualquer empresa ela tem que saber, ter conhecimento das normas de trabalho a nível federal, estadual e municipal, né? Você tem que analisar os 3 níveis, né? Mas você também tem normas regulamentadas, né, do Ministério do Trabalho. Eu acho que tem que analisar isso também. E eu não sei, eu acho que eu não vejo, né, nenhuma obrigação legal em relação à informação da empresa passar esse tipo de informação para a entidade pública, né? Ainda realmente regulamentado, não tem nenhuma obrigação da empresa. A empresa não tem a obrigação de comunicar ao órgão da prefeitura, secretaria municipal, estadual ou federal. Essa obrigatoriedade ainda não existe nos dias atuais.
E existe também, será que existe alguma observação ou regras especiais sobre, os horários de trabalho, né? Sobre os turnos, né? O que é que eles devem adotar em relação ao turno, escalonado, flexível? Existe alguma coisa? Ou trabalho de casa? Já existe alguma coisa sobre isso? Também ainda não tem obrigação legal estipulada numa lei sobre isso, mas o que é importante, né? As empresas estão seguindo algumas recomendações gerais, né, sobre o distanciamento social, o distanciamento, né, para evitar exatamente essa contaminação nos empregados. Então, a empresa pode adotar o quê? Quem consegue, por exemplo, grupo de risco, idosos, pessoa com doença pré-existente, a empresa, por bom senso, né, também, de acordo com as regras sanitárias, vai querer o quê? Que esses empregados não trabalhem, trabalho home office ou teletrabalho. Já, quem consegue, vamos manter o distanciamento de uma, como você falou, de uma mesa, de um colega do empregado para o outro. O turno de horário pode também ser reorganizado de forma que não fique tanta gente, tantas pessoas naquele mesmo ambiente, né? Por exemplo, até no refeitório, pode fazer uma escala de tantas pessoas fazendo descanso, né, ou as refeições no horário pré-estabelecido, dividir em turnos, de grupos. Isso é uma forma de quê? De você preservar, você não vai tirar o direito, claro que não, mas pelo menos uma forma de reorganizar esse grupo de empregados para que todo mundo tenha os direitos, né, que sejam respeitados, assim como a prevenção. Você pode trabalhar, pode vir, tem que vir, mas você não vai mais trabalhar com 5 pessoas numa sala. Trabalha com 1 ou 2, distanciamento social, né? Com todos os EPIs, com toda a estrutura para você manter a higiene, as mãos higienizadas, né? Tudo limpo. Então, essa é É, uma saída. o que acho que a mentalidade vai mudar muito, né? Vai. Já está mudando, né? Nós já adiantamos aí a implantação de tecnologia nas empresas para uso à distância de uns 5 anos aí, em razão da pandemia. Ou seja, muita gente está trabalhando, quer dizer, todo mundo foi obrigado a trabalhar home office. Foi. Uso de novas tecnologias ou tecnologia já existente para fazer reuniões, né? Como a gente aqui, né? Exato, na verdade nós andamos aí uns 5 anos no ritmo que já vinha realmente alto. Acho que a gente tem a ideia do empresário é pensar, olha, vamos evitar as reuniões desnecessárias, né, pessoais. A gente tem que pensar em incentivar o uso de videoconferência. Nós temos vários aplicativos aí, empresas que trabalham nessa área, né? Que aí se fala até de uma empresa americana que aumentou em milhões de De usuários, acesso. Usar, né? A empresa vale agora bilhões, para justamente que foi uma empresa que trouxe essa facilidade. Né? Eu acho que também a gente não falou, mas seria lógico, né? Que nos elevadores, reduzir o número de pessoas, né, nisso. Lógico, em relação aos turnos, é importante ver a legislação municipal, porque alguns municípios estão criando tipos de atividades, né, atividade de serviço, tal horário, fábricas, começam a tal horário e terminam para justamente evitar o fluxo de pessoas, de pessoas indo para o aglomeração. trabalho, né? No Então, mesmo acho horário, que né? no Aquele mesmo horário, horário do exatamente. rush, eles querem diminuir para não ter tanta aglomeração. Aí eu pensei aqui, né, a regra essencial que todo mundo está vendo agora, é que o poder público está obrigando, muitos estados e municípios estão obrigando o porte, o uso de máscara nas ruas. E aí, dentro da empresa, é obrigado? Vai ser obrigado, né? Existe a regulamentação aí de ser obrigado o uso de máscara no ambiente de trabalho? Como é que a gente vai pensar nisso, hein? Realmente, o uso de máscara, a gente tem que analisar sempre o caso concreto, né? O uso de máscara numa atividade médica, hospitalar, ele é obrigado, isso não tem o que questionar, né? Aí eu não posso, eu sou médica e eu não quero usar máscara. Não, é obrigado. Por quê? Porque é a mesma coisa, um empregado da construção civil trabalhar sem EPI.
né? Então, Sim. esse uso da máscara, ele deve ser bem analisado, estudado, porque como a legislação municipal diz que ninguém pode sair na rua sem máscara. Só que É, não tem a algumas, obrigatoriedade, né? não, todo mundo só pode sair, pelo menos no estado de São Paulo, é estadual, né, essa lei, só pode, né, a lei é estadual, caso, salvo engano, ou municipal, não sei, mas só pode sair com máscara. Tem estabelecimento comercial, padarias, supermercados, só pode entrar com máscara, que é a lei. Então, o empregador, ele tem que trabalhar no mesmo sentido. Não tem lógica os clientes entrar de máscara e o cozinheiro do restaurante, né, tá sem máscara. Ou a pessoa do caixa do supermercado, né? Então, o uso da máscara é até uma forma do empregado se sentir cuidado pelo empregador, uma forma de interesse na saúde do próprio empregado. Então, É, nós eu temos. vejo, eu vejo desse lado. Agora, você tem que ficar de máscara 24 horas, tem que ir no banheiro. Não, aí a gente tem que analisar o caso a caso. Mas o uso da máscara é mais uma medida protetiva, né? Sim, já A é máscara. confirmado, já foi provado que as pessoas usando máscara, a possibilidade de contrair e transmitirem o Covid diminui realmente drasticamente. Olha, nós estamos quase terminando aí, faltam acho Tem que que prestar atenção no uns 3 minutinhos. A gente pode responder aí, acho que mandaram umas perguntas para a gente, por exemplo, se tem requisitos específicos da ventilação do local, né? Se existe alguma regulamentação, né? Na verdade, o que é que tem que fazer? Tem que procurar. Atualmente desconheço sobre normas, buscar em cada seu estado ou sua cidade se existe alguma A norma, legislação local, legislação sobre se isso, né? existe, se não existe, para tentar se adaptar a essas exigências legais para depois, porque vai haver fiscalização, para a empresa não incorrer numa multa ou ser autuada por algo que ela não observou. Eu tinha preparado ainda muita coisa para a gente falar, né, que esse tema ele é bastante interessante, as empresas ficam bem curiosas, né, e precisam dessas informações para evitar qualquer problema futuro. Então, eu me disponibilizo. Quem tiver interesse ou então alguma dúvida, pode mandar para o e-mail do escritório ou para o meu e-mail pessoal, que é ianevieira@pontesvieira.com.br, ou para o próprio Yuri, né? Que a gente pode tirar dúvida, ou então para o e-mail que tem no site, que é o info@pontesvieira.com.br, que a gente responde as suas perguntas. Muito obrigada a todos, obrigado, doutor Yuri, pela oportunidade, e nós nos colocamos à disposição para quem precisar de nós. Muito obrigada, boa noite. Bom, pessoal, boa noite. Até a próxima live. E um abraço a todos. Um abraço.